galera, tudo tranquilo? Hoje a gente vai conversar sobre a composição física dos materiais. Aqui a composição física dos materiais, não sei se até acertei o lado, não sei qual lado está aqui o título, mas a gente vai conversar sobre a composição química dos materiais. Observe essa imagem aqui. Bom, a gente está vendo aqui a chuva bonitinha, né? Mas o elemento que eu quero destacar aqui nessa imagem é a água. Se eu perguntar para vocês qual é a fórmula química da água, muito provavelmente quase todos vocês vão acertar, praticamente todos vocês vão acertar. A fórmula química da água é H2O. Então a água, H2O, é uma substância pura, né? E quando a gente olha a chuva aqui, essa água da chuva, ela é uma substância pura ou ela é uma mistura? O que tu acha? Essa água da chuva, ela é uma mistura. Como assim uma mistura? Quando a água da chuva cai, ela não cai purinha, não cai H2O puro. Cai uma quantidade de gases dissolvidos, os poluentes do ar, poeira. Então, várias coisas dissolvidas no ar são carregadas por essa água, tá? Por essa chuva. Então, essas substâncias misturadas na água formam uma mistura. Obviamente, a gente olhando aqui, não dá nem para ver. No caso ainda dessa água aqui, que caiu no telhado, escorreu, tem toda a sujeira que estava no telhado, tudo que estava ali em cima. Então, isso aqui é uma água, não é uma água pura, é uma mistura. Na natureza, a gente pode encontrar algumas substâncias puras, como por exemplo o diamante aqui, o grafite, o ferro, tá? A gente pode encontrar substâncias puras assim na natureza. Tá? Isso aqui, o grafite é basicamente carbono, é apenas um elemento formando. O grafite e o diamante, né? Ambos são formados puramente de carbono. A diferença entre o grafite e o diamante é o arranjo das moléculas de carbono e são uma substância pura. É óbvio que tem diamantes falsos, que pode-se falsificar isso aqui, mas o diamante em si, na natureza, ele é uma substância pura. Agora, o nosso bom e velho pãozinho aqui, pãozinho francês, ele é uma mistura, né? Para fazer o pãozinho, o que a gente precisa? A gente precisa da farinha, a gente precisa da água, a gente precisa do fermento, a gente precisa de leite ou água, né? Dependendo da receita de cada um, precisa de ovo, tá? Açúcar, sal, então todos esses componentes para poder fazer esse pãozinho. Então, quando a gente olha aqui, parece uma coisa única, né? Mas isso aqui é resultado de uma mistura, tá? Então, isso aqui é uma mistura de componentes, isso aqui é uma substância pura, ok? Mas a gente consegue ver com mais detalhes isso agora. Olha só. Para entender as misturas, a gente tem que entender uma coisa. Normalmente, obviamente que isso aqui eu estou usando como eu posso ver, uma simplificação para vocês poderem entender. Mas normalmente, uma fração, uma parte sólida ou um gás, tá? Ele pode ser um soluto. Obviamente pode ser um outro líquido, tá? Mas aqui no caso, no nosso exemplo, ó, o sal, ele é um soluto. Esse soluto, ele vai se dissolver, ou seja, ele vai se misturar com o solvente, que é a água. Quando a gente estudou a água lá, a gente viu que uma das propriedades da água é ser o solvente universal. Então a água, ela é o solvente universal, ela vai dissolver o soluto. Então o solvente dissolve o soluto. Claro que eu consigo colocar aqui esse sal na água, misturar ele bem, e aqui ó, quanto mais eu misturar, mais eu agitar, enquanto a água não ficar saturada de sal, ou seja, não ficar cheia de sal, eu consigo fazer com que esse sal se dissolva totalmente na água, que ele se desmanche na água, que ele desapareça. Por quê? Porque o sal ele consegue ser miscível em água, ele consegue se misturar com a água, tá? Então, quando eu misturo um soluto em um solvente, eu estou fazendo uma solução ou uma mistura. Beleza? Então, isso aqui é uma mistura de água mais sal, é uma solução. Ok? As misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Já olhando essa imagem, já consegue entender mais ou menos o que é uma mistura homogênea, o que é uma mistura heterogênea, né? A mistura homogênea, quando a gente olha ela, a gente não vê diferença, a gente não consegue diferenciar os componentes, e nem mesmo olhando no microscópio. Isso aqui é um cafezinho, tá? Se eu olhar lá para passar o café, eu tenho que passar a água no pó de café, todos os elementos que são retirados do café são colocados na água, mesmo que eu olhe no microscópio, se o teu filtro estava bom, eu não vou ver a diferença entre os componentes.
Agora, uma mistura heterogênea, ela pode ser dividida em fases, que nem aqui tem uma, duas, três fases, ó, areia, água e óleo. São 3 fases. Então, tem uma mistura heterogênea trifásica ainda. Se eu tivesse só água e óleo, ela era bifásica, ok? Então, as misturas nada mais elas podem ser homogêneas ou heterogêneas, mas nada mais são do que a combinação de elementos. Esses elementos eles podem estar tão bem combinados que eu não consigo diferenciá-los, ou eles podem estar em fases que eu diferencio eles facilmente. Só que algumas misturas heterogêneas, essa visualização não é tão precisa assim. Olha só esse exemplo. O leite. Quando a gente olha o leite, a gente acha que é uma coisa só. Mas quando a gente olha no leite no microscópio, olha aqui, ó, já tinham pensado como é que seria o leite olhado no microscópio, ó. Tem aqui, ó, isso aqui, ó, é gordura. A gordurinha do leite lá, o leite integral, né, tem gordura. O sangue, quando eu olho, ó, parece uma coisa única, né? Parece aqui um líquido vermelho só, mas quando eu olho aqui os glóbulos vermelhos, essas bolinhas aqui são os glóbulos vermelhos, a parte vermelha do sangue. Essas outras aqui são os glóbulos brancos, as células de defesa do corpo. Então, isso aqui são 2 exemplos de misturas. São misturas, tá? Que embora pareçam homogêneas, né, elas estão aqui, ó, heterogêneas. A gente não consegue, só consegue diferenciar elas se olharmos a nível microscópico. Beleza? Bom, a gente pode ter também o que a gente chama de sistemas. Os sistemas aqui é parecido lá com a mistura, ó, porque eu tenho um sistema, ó, homogêneo. Se eu misturar água com açúcar e eu agitar bem, a água dissolver todo o açúcar, eu vou ter um sistema homogêneo. Eu tenho 2 elementos aqui, tá? 2 elementos aqui, então eu tenho um sistema, e esse sistema ele é homogêneo, porque está bem diluído. E um sistema homogêneo, ele não precisa necessariamente abrigar só um componente. Por exemplo, ele já está aqui com açúcar. Se eu colocar sal, ele vai diluir também. Se eu colocar um outro elemento ali e misturar, deixa eu ver, ela sei eu. Não me vem nada à mente agora, mas posso colocar um outro elemento aqui e ele misturar e diluir completamente, tá? Por exemplo, o bórax aqui, boto aqui e ele mistura aqui. Obviamente que cada elemento, a água vai ter um limite para aguentar. Sabe quando tu coloca assim muito açúcar no teu café ou no teu suco, e aí tu mistura lá e fica um monte de açúcar embaixo? 2 motivos. Primeiro, porque tu não pode não ter agitado o suficiente, ou porque a água já está saturada, ou seja, todo o açúcar que ela já conseguiria diluir, ela diluiu. Agora não adianta tu botar mais açúcar que ela não vai ficar mais doce. Ela já saturou. E não é porque ela está saturada de um elemento que tu não pode pôr outro, tá? Ela está saturada de açúcar, mas se tu colocar sal, ela vai conseguir diluir também. Tranquilo? E os sistemas heterogêneos, eles podem ter vários níveis aqui. E ele pode ser heterogêneo mesmo tendo somente um componente. Por exemplo, a água. Tá? Aqui eu tenho, vou usar aqui, ó, a água com gelo. Eu tenho aqui, ó, duas fases. Eu tenho a fase do gelo e eu tenho a fase da água líquida. Embora seja tudo com água, eu tenho heterogêneo, eu consigo diferenciar as 2 camadas. Aqui eu ainda consigo diferenciar a água, o gelo e o óleo. Eu consigo identificar as 3 camadas. E aqui, ó, a água, o gelo, o óleo e a pedrinha de granito aqui, ó, a rochinha de granito aqui. Então são 4 camadas. Então os sistemas eles podem ser homogêneos ou heterogêneos conforme as coisas que estão misturadas nele. Tranquilo? Se essa coisa é miscível em água, né, ou no solvente que eu estou, vai ficar normalmente um sistema homogêneo. Agora, se não é, normalmente é heterogêneo, dependendo do estado físico. Ok? Tranquilo? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Um beijão, até a próxima.